Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida. Quero meditar com você hoje Marcos capítulo 9, versículo 41 a 43, 45 a 56 e 47 a 50. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se a tua mão te leva a pecar, corta-a. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que, tendo as duas, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés, do que, tendo os dois, ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só, do que, tendo os dois, ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Pois todos hão de ser salgados pelo fogo. Coisa boa é o sal, mas se o sal se torna insosso, com que lhe restituireis o tempero? Tende, pois, sal em vós mesmos e vivei em paz um com os outros. Palavra da salvação. Meu irmão, a palavra de Deus hoje é séria, hein? Porque Jesus fala de inferno. Jesus fala de um fogo que nunca se apaga. O fogo que nunca se apaga é o inferno. Gente, a gente precisa pensar nisso, sabe? Tem muita gente que não está pensando nisso. Vive a vida de qualquer jeito. E não pensa no que vai acontecer depois da sua morte. Porque a verdade é, depois da sua morte, ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. Não tem outro caminho. Você entendeu? Não tem outro caminho. Agora, é preciso que a gente pense nisso. Por quê? Porque inferno é um lugar que não... É um fogo terrível e é um fogo que não se apaga. Ou seja, é um sofrimento que nunca termina. E quem for para o inferno não vai sair de lá. Quem for para o céu não vai sair de lá. Então, ou você vai passar a sua eternidade com Deus, ou você vai passar a sua eternidade com o diabo. E quem vai definir isso é você. Porque, obviamente, Jesus morreu numa cruz para te salvar, para me salvar. Se depender de Cristo, eu estou salvo. Mas a gente tem a nossa liberdade. E na nossa liberdade a gente pode escolher o pecado, pode escolher as coisas erradas. Jesus está nos alertando. Jesus fala que nós podemos pecar pelos nossos sentidos. Ele falou de mãos, ele falou de olhos, ele falou de pés. Os nossos sentidos foram contaminados pelo pecado original. Então eu posso hoje pecar pelos meus sentidos. Todos os meus sentidos, eles foram contaminados pelo pecado original. Ou seja, os meus sentidos, eles querem prazer. Os meus sentidos querem pecado. Então Jesus está nos ensinando que para entrar no céu, eu vou precisar mortificar. Eu vou precisar trazer morte para os meus sentidos. Então, se os meus sentidos gostam de prazer, eu vou precisar mortificar. Claro que alguns prazeres dos nossos sentidos são lícitos. Então, eu não estou aqui, Jesus não está falando aqui dos prazeres lícitos, porque alguns prazeres são lícitos. Jesus está falando dos prazeres ilícitos. É preciso renunciar aos prazeres pecaminosos. Porque muitas vezes os nossos sentidos vão querer sentir prazer em pecados. Então, se a tua mão te leva a pecar, corta. Se teu pé te leva a pecar, corta. Se teu olho te leva a pecar, corta. É melhor você entrar no céu com um olho só, com uma perna só, com uma mão só, do que com os dois membros você ir para o inferno. É isso que Jesus está dizendo. O que Jesus está nos ensinando? Gente, preste atenção. É preciso cortar o mal pela raiz.
É preciso cortar o mal pela raiz. Se você está sendo levado ao pecado por causa daquilo, corte o mal pela raiz. Não dialogue com o pecado, não dialogue com a tentação, não dialogue com o diabo como fez Adão e Eva. É preciso cortar, inclusive, as ocasiões de pecado. A ocasião de pecado é quando eu me aproximo do pecado. Então vamos lá, tem alguém que tem tendência a se embriagar. E aí vai conversar com os amigos no bar? Então você está se colocando numa ocasião de pecado. Você tem aquela fraqueza. Então, se temos determinada fraqueza, é preciso cortar aquele mal pela raiz. Se você tem uma determinada fraqueza e você deveria conhecer suas fraquezas, a gente precisa cortar o mal pela raiz. Jesus está deixando claro que podemos ir para o inferno se nos entregarmos aos prazeres carnais. Está claro o evangelho de hoje. Quantos pecados cometemos através dos nossos sentidos, minha gente? Pense aí, através do tato, que Jesus falou hoje, as mãos. Quantos pecados vêm através das mãos, do tato, do paladar, do olfato, da audição e principalmente do olhar. Jesus falou sobre isso hoje. O olhar, através dos olhos entram tantos pecados. É melhor ficarmos sem esses prazeres na terra e ir para o céu. Ou seja, cortar os prazeres terrenos para ir para o céu. Em outras palavras, vale a pena, vale tudo para ir para o céu. Para ir para o céu, meu irmão, vale tudo. Se ter que cortar isso, se ter que cortar este prazer, cortemos para ganharmos o paraíso. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.